Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyaye Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta ou Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Astottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Gopi Gita, verso 18. Braja Vanoukasam Vyaktirangate Vrijinahantrialam Vishwamangalam Tajamanakchanas Twasprihatmanam Swajanaridurujam Yam Nishudanam. Ó Krishna, o seu aparecimento destrói completamente o sofrimento dos residentes de Vraja e, sob todos os aspectos, traz auspiciosidade para o mundo. Nossos corações, que desejam apenas você, estão agonizando de uma doença cardíaca. Portanto, abandonando toda a usura, por favor, nos dê em caridade um pouco desse remédio que pode curar as suas amadas. Então aqui as gopis desse verso estão descrevendo como a presença de Krishna atrai todo tipo de auspiciosidade para todos os residentes de Vrindavana e que elas estão sofrendo então dessa doença, dessa hridroga, dessa doença do coração cardíaca, que precisa ser curada o mais rápido possível, porque elas estão à beira da morte. Então vamos ao comentário de Srila Gurudeva Bhava Prakashika Vritti. No verso anterior, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explicou sobre as 5 flechas de Kamadeva, do Cupido, né? E como elas na verdade são as conversas confidenciais das gopis com Krishna em locais solitários, Rahasya Samvidam. E o aumento, ou a chegada, o aparecimento desse desejo transcendental
no coração de Krishna, Richayodayam. A face de lótus de Krishna, quando ele sorri de maneira muito especial, Prahasitananam, seus adoráveis olhares de soslaio, Prema Vikshanam, e o seu peito largo, que é a morada da deusa da fortuna, Brihadurashriyo Viksha. Neste verso, as gopis disseram para Krishna: nós vimos esses 5 sintomas em você. Então nós sabemos que este desejo está queimando em seu coração. E Krishna perguntou para elas: como vocês sabem? E as gopis responderam: nós sabemos isso através das conversas confidenciais que tivemos com você em locais solitários, pela sua face sorridente, pelos seus amáveis olhares de soslaio, etc. E é por isso então que nós viemos aqui, para dar a você o alívio do seu kama, para aliviá-lo do seu kama. Nós estamos muito preocupadas e desejamos pacificá-lo e trazer alívio para você. As gopis continuam então a expressar este humor no verso 18. E o significado mais geral dele pode ser visto na tradução. Então, para que nós possamos explorar o significado mais profundo, eu irei então apresentar alguns pontos do Sri Vaishnava Toshani, diz Gurudeva. Vaishnava Toshani, lembrando de Srila Jiva Goswami. Vrajavano Kasam Vyaktirangate. Um dos significados da palavra Vyakti é o seguinte: a sua condição interna está manifesta através de 5 sintomas, e é por isso que você está completamente tomado pelo kama ao se encontrar conosco. Quando nós identificamos esse seu desejo, isso inspira kama em nossos corações também. Então, por exemplo, se existe uma enchente, num rio principal, todos os rios que são braços deste outro maior também ficarão inundados. Ou seja, a enchente ela se espalha por todas as partes. Da mesma forma, essa enchente de kama que entrou no seu coração e o fez queimar, quando nós reconhecemos isso, entendemos isso, ao vermos os diferentes sintomas que você manifesta, automaticamente isso também entra nos nossos corações. Então, todos nós temos uma sensação de queimação em nossos corações. Todas nós. E nós pensamos: como nós poderemos encontrar uma maneira de pacificá-lo continuamente deste kama flamejante? A nossa constante absorção é, na verdade, a absorção no seu humor, dizem as gopis para Krishna. Então elas explicam ainda mais adiante. Uma pessoa que está influenciada pelas virtudes das pessoas com quem ela vive, uma pessoa irá ser influenciada pelas virtudes das pessoas com quem ela vive e também será afetada pelas suas más qualidades. Da mesma forma, o kama no seu coração infectou o nosso coração, os nossos corações, que estão agora sempre queimando, assim como o seu. Seu coração queima com desejo, que é o seguinte: como eu posso ter a companhia das gopis novamente? Pensaria Krishna.
Então, agora em nossos corações, esse fogo está queimando de saudades por você. Cada uma de nós queima pelo outro. E agora que você não está aqui, nós estamos procurando por você, para que você tenha a nossa companhia. O nosso amor e afeição automaticamente fluem na sua direção. É a nossa natureza amá-lo, e portanto, qualquer sofrimento que chegue até você, nós não teremos paz até que possamos pensar numa maneira de removê-lo. Enquanto estamos procurando por você, nós pensamos como podemos amenizar, né, esta queimadura, né, do seu kama. Nós estamos excessivamente absortas neste pensamento, e assim nosso afeto está aumentando, né, a alturas tais que os nossos corações estão se quebrando em pedaços. Então, este e o próximo verso explicam por que o coração das gopis estão se quebrando, simultaneamente com amor e sofrimento. As gopis dizem para Krishna: nós não podemos fazer nada para ajudá-lo, porque você não está aqui para nos encontrar. E assim então elas buscam para que tentam fazer com que ele apareça diante delas. Ó Anga, ó amado. Essa maneira de se dirigir é cheia de amor e afeto. As gopis também estão experimentando um intenso sentimento de saudade, né, e uma humildade muito profunda. E por essas razões elas não chamam Krishna pelo nome dele. Em outros momentos, em outros lugares, elas o chamaram de Mukunda e também de Krishna, né? E outros nomes também, como Devaki Sutta, Yashoda Sutta, Vrajendra Nandana e Vrajendra Sutta. E também às vezes o chamaram de Kamsari ou Aghari. Mas aqui elas simplesmente o chamam de nosso amado, Anga. A palavra Anga, na verdade, se refere a um membro do corpo, como a mão, né, ou perna. Então o que elas estão dizendo? Você é parte de nosso corpo, né? Se uma parte do corpo se machuca, né, então nós trazemos ela para junto do corpo, né? Então, nesse humor, as gopis querem dizer o seguinte: você é o nosso Anga, então nós queremos mantê-lo o mais próximo de nós possível, porque você está sofrendo. Então, quando alguém, por exemplo, machuca a mão, a tendência é você trazer a mão para junto do seu peito, né? Você apertar ela contra o peito, né? Para que aquela dor possa diminuir. Então, da mesma forma, as gopis estão agora chamando Krishna de Anga, ou seja, você é parte de nós, não tem como separar. Então, se qualquer parte do corpo é ferida, automaticamente o corpo todo irá sentir aquela dor, irá reagir àquela dor. Então elas continuam dizendo: o seu aparecimento neste mundo é apenas para os Brajavasis, para a comunidade dos vaqueiros, e para os Vanavasis, aqueles que vivem nas florestas. As palavras Vrajavanoukasam se referem não apenas a homem e mulher, mas também a vacas, búfalos, pavões, macacos, de fato, a todas as criaturas, né? Aqui no caso de todos os que vivem em Vrindavan.
Então o aparecimento de Krishna não é apenas para eliminar o sofrimento de todos os Brajabasis e daqueles que vivem na floresta. Ele é a própria personificação da auspiciosidade, porque ele apareceu com um propósito de se ocupar em passatempos, né, com ambos, os Brajabasis e os Vanavasis, rindo com eles, agradando-os em todos os respeitos e aspectos. Dessa maneira, o seu aparecimento tem duas razões: aliviar o sofrimento e ao mesmo tempo dar felicidade para as gopis e para os demais. As gopis dizem: o seu aparecimento é auspicioso para o universo inteiro, Vishwamangalam. É verdade que você apareceu para remover o sofrimento de todos e dar-lhes felicidade, mas isso especialmente é para aqueles que vivem nas florestas, mais especificamente para os Brajabasis, né? E mais especificamente para nós, gopis, que estamos procurando por você. Nós estamos desejando trazer alívio para a doença de cama que está no seu coração. Nós queremos satisfazê-lo cantando e dançando e te dando flores, guirlandas e também para fazer qualquer outra coisa que te faça feliz. Quando nós executamos, né, esses serviços para você, nós também ficamos felizes. Vrijina Hantrialam Vishwamangalam. A palavra alam significa suficiente e é utilizada como um advérbio para qualificar ambas expressões, Vrijihantri e Vishwamangalam. Assim, o aparecimento de Krishna é suficiente para destruir o sofrimento, Vrijinahantri, e também para trazer auspiciosidade para o mundo inteiro, Vishwamangalam. Nesse caso, o significado é: no mundo inteiro, os Brajabasis são especiais, e dentre os Brajabasis, nós gopis somos especiais. Nós viemos aqui, então, portanto, remova o nosso sofrimento e agonia e apague este fogo do nosso kama. Tyajamanag chanas twas prihatmanam. As gopis dizem: por favor, nos dê algo que possa aliviar o nosso sofrimento e o nosso coração em chamas. Elas estão aqui se referindo a algo, entre aspas, mas na verdade elas não especificaram o que é isso. Elas deixaram em aberto. Então Krishna poderia dizer: vocês vivem em Vrindavana, em Vraja. Vraja é uma forma reduzida, né? É um diminutivo de Vrindavana, tá? Então, e quando os demônios criam algum tipo de perturbação, né, eu os mato e assim trago alívio para todos os Brajabasis. O que naturalmente inclui vocês. Então, por que vocês estão criando, né, essa separação, né, entre vocês e os Brajabasis? Né? Vocês já foram cuidadas. Né? Então, por que vocês estão falando dessa maneira? Então, Krishna ele expressa assim o seu desejo. Ele diz: vocês devem dizer claramente e abertamente, né, o que vocês querem. As palavras aberta e claramente, né, ou abertamente e claramente, não foram escritas nos comentários dos nossos acharyas, mas eu estou explicando essas palavras, Gurudeva diz. Eu estou pegando uma água muito pura que há num poço. Nas tuais prihatmanam. Naha significa nós, todas as gopis.
Spriha significa desejo. Krishna pergunta para as gopis, pelo que vocês estão desejando, almejando, né? Hankering, almejar. Pelo que vocês estão almejando? E as gopis respondem, nós somos suas amadas. Não, perdão, você é tão amado para nós, né? Ao ponto que... e ao limite máximo, né? Ao extremo. Né? Você é muito amado para nós, ao extremo. E, portanto, nós estamos sempre pensando sobre você e sobre como nós podemos fazê-lo feliz. Esse é o desejo da nossa alma. Nós não podemos nós não podemos ficar satisfeitas, ao menos que vejamos você, né? Ao menos que possamos vê-lo. Nós queremos estar muito próximas de você o tempo todo, né? Porque do contrário, nós não poderemos satisfazê-lo. Nós queremos apenas você e nada mais, né? Nada mais pode nos trazer alívio. Nossa única felicidade é que nós não estamos conseguindo satisfazê-lo nesse momento. Então as gopis, elas pensam no que Krishna poderia responder para elas, né? Dizer para elas. Todos os Brajavasis têm amor e afeto por mim. Eles sempre oram para Deus, né? E para todas as grandes personalidades. Por favor, façam Krishna feliz. Qual é a diferença entre vocês e todos os Brajavasis? Eles também querem me ver próximo deles e também querem me satisfazer, me agradar. Então, qual é a diferença entre vocês e eles? O que mais vocês desejam? E as gopis, então, mantiveram, né, aquele desejo escondido no coração delas. Elas não falaram. Krishna quer ver tudo isso sendo revelado, né? Então as gopis diriam, a questão é que nós não somos apenas Brajavasis. Então Krishna diz, então o que mais vocês são? Swajana Ridrujan. Swa significa próprio. E então as gopis dizem, né, nós somos, você é um gopa e nós somos as gopis. Você é o filho de Nanda Baba e nós somos as filhas de Brishabhanu Baba, né, e de todos os outros gopas. Nós somos tão próximas e queridas, né, de você, que os outros Brajavasis não podem ser comparados a nós, né? Nós somos suas e você é nosso. Você é a nossa vida. Nós não podemos viver sem você. Assim como um corpo não pode viver sem a sua consciência. Isso não é o caso para todos os Brajavasis. Quando Krishna foi para Mathura e Dwaraka, todos os Brajavasis choraram de saudade. Mas eles não puderam sentir o que as gopis sentiram. Eles não chegaram à beira da morte como as gopis. Quando Krishna enviou Uddhava para Vrindavana, isso foi especialmente para as gopis. Krishna está agora pressionando elas para que elas possam revelar qual é o desejo específico que elas têm. Portanto, elas expressam isso até um certo ponto, mas elas procuram manter ao máximo encoberto, né, sem revelá-lo claramente. Então, elas dizem o tempo todo, nós temos uma doença do coração, né, e você é um médico muito expert. Então, por favor, nos dê algum remédio, né, para remover e combater essa doença.
Se uma pessoa doente vai até um médico e diz: eu tenho um problema terrível aqui, então ele não dirá ao médico qual remédio o médico deve prescrever, ele apenas dirá qual é o seu problema. Então o médico tem que escolher um remédio de acordo com o seu diagnóstico. Se o paciente pede por algum tipo de remédio, então o médico ficará um pouco irritado, né, com a arrogância daquele paciente, porque ele não foi treinado para saber que tipo de remédio é adequado. Então, da mesma forma, as gopis dizem para Krishna: você sabe qual remédio deve nos dar. Nós sabemos que você sabe. Então, portanto, nos dê um pouco, né, desse remédio que poderá aliviar a nossa doença do coração, né, que é o nosso Kamaroga. Na forma do Senhor Vamanadeva, Krishna certa vez foi até Bali Maharaj e disse: eu estou apenas pedindo por 3 passos de terra, né? Ou seja, a medida de 3 passos meus de terra. Rindo-se, Bali Maharaj respondeu: por que você está pedindo apenas 3 passos de terra? Você pode pegar um reino inteiro ou qualquer outra coisa que você desejar. Você pode ter muitas mulheres brahmanas lindas como esposas, e eu posso te dar elefantes, cavalos e uma vasta fortuna. Por que você pede apenas por isso? Então Vamanadeva respondeu: eu sou apenas um menino brahmana, né? Estou completamente satisfeito em todos os sentidos, internamente e externamente, e eu não preciso de absolutamente nada. Então, ao final, no entanto, Vamanadeva, ele simplesmente conseguiu tomar tudo de Bali Maharaj. Quem não conhece a história é Vamanadeva, ele é a encarnação de Krishna, um avatar, que é um anão, e ele vai até Bali Maharaj, né, querendo dar misericórdia para Bali Maharaj, e num dia em que o rei estava dando caridade, né, dando, enfim, e aí, quando chegou a vez de Vamanadeva, ele falou que era só 3 passos de terra, né? Para um anão, 3 passos é muito curto, e o rei achou aquilo ridículo, e falou: vem cá, eu posso te dar tanta coisa, por que você pede só isso? Ele falou: não, é que eu sou um menino brahmana, eu sou autossatisfeito, eu sou autocontrolado, eu não desejo bens materiais, etc, etc. Aí o guru de Bali Maharaj, que era como é que é o nome dele? Shukracharya, que era o guru de todos os demônios, ele percebeu que havia algo de estranho, e ele sentiu ali a presença de Vishnu, né, de Deus em Vamanadeva, e disse para Bali Maharaj: não dê o que ele está pedindo, porque parece que é pouco, mas ele vai te enganar, porque ele é Vishnu. E a reação de Bali Maharaj, que é na verdade o neto de Prahlada Maharaj, ou seja, ele tinha ainda um samskara de piedade, de compaixão e de devoção. Ele falou: muito bem, se Vishnu veio pegar doações comigo, então nada mais correto do que eu, né, oferecer aquilo que ele está pedindo, né? Assim, dar aquilo que ele pede, né? Então Bali Maharaj concede os 3 passos então para Vamanadeva. Só que Vamanadeva de repente começou a aumentar de tamanho, crescer, ficar assim do tamanho do universo inteiro, né? E com o primeiro passo ele cobriu todo o sistema planetário superior, né? Com o segundo ele cobriu todo o sistema planetário inferior, e já não havia mais nada em todo o universo que não pertencesse a ele, mas ainda faltava um passo, ele tinha que dar. Então então Bali Maharaj disse: tudo bem, dá o 3º passo sobre a minha cabeça e eu serei o teu servo.
E assim, então, a comparação que Srila Gurudeva está fazendo aqui é essa, né? Ou seja, de alguém que vem pedindo alguma coisa que parece que é pouco, mas quando vai se revelar, na verdade é tudo. Ou seja, o que as gopis, quando as gopis dizem para Krishna: eu quero apenas um pouquinho desse remédio que você tem, porque você é um médico muito qualificado. Na verdade, se Krishna, ceder um pouco, abrir, a criar uma possibilidade, então automaticamente as gopis vão querer tudo de Krishna, elas vão querer Krishna inteiro. Então aqui Gurudeva agora vai dar um outro exemplo. Um mendicante pode se aproximar de alguém, e criar, ali uma simpatia, dizendo: me dê apenas um pouquinho, de alguma coisa que você tenha, só um pouquinho. Mas na verdade ele não está pensando em levar apenas um pouquinho. Da mesma forma, as gopis dizem: nos dê um pouquinho, apenas um pouquinho. No entanto, esse não é o desejo real delas. Elas não desejam apenas, levar um pouquinho. Então a palavra ridrujam se refere a essa doença do coração das gopis e está colocada no plural, ou seja, porque existem milhões de gopis ali, que estão com essa mesma doença. Se apenas uma gota de remédio fosse dada para milhões de gopis, nenhuma delas seria capaz de, tomar, nem que seja uma fração mínima, não teria como dividir, e não faria nem efeito. Então as gopis estão pensando, o inferno que se tornou os nossos corações está ardendo, como se toda a água do mundo inteiro não pudesse apagá-lo, apagar aquele fogo, ou esfriar acalmar aquela situação. Se um grande incêndio está queimando e apenas um pouco de água é colocado sobre ele, a água irá agir como se fosse ghee, fazendo com que as chamas aumentem. Não sei se vocês sabem, mas o combustível do sol é água. Tá? Então a água, em pequenas proporções, ela pode aumentar o fogo, inclusive. Tá? Quando o fogo ele é maior do que a água, ele consegue converter as moléculas de água em hélio, ele quebra, o H2O da água, transforma em hélio sob aquela alta pressão, e aí ele vira combustão. É assim que o sol ele queima. Tá? É assim que ele queima. Tá bom? Bom, assunto bastante complicado, biologia, química, mas é basicamente isso. O Srimad Bhagavatam explica dessa maneira, tá bom? Um pouquinho de química, sempre ajuda a gente a entender. Então, o desejo das gopis é: Krishna deve estar sempre conosco para que nós sempre possamos servi-lo. Então, o desejo delas não é ser servida por eles, que ele possa vir e agradar e satisfazê-las, não. O desejo delas, na verdade, é que ele possa estar com elas para ser servido, para ser satisfeito, agradado. Aí, vendo a felicidade dele, elas ficam também felizes. As últimas palavras desse verso são Yan Nishudanam. Sudana, na palavra Nishudanam, significa remover. E Ni se refere a Nishesha Rupa. Ou seja, a palavra Nishesha indica o quê? Para sempre. Ou repleto. Daquilo que é removido, e não pode ser recolocado. Quando removido, não pode ser recolocado. As gopis dizem para Krishna: por favor,
nos dê esse remédio que pode destruir o nosso sofrimento, né? Mas preste atenção para nos dar muito, porque milhões de gopis, né, como nós, estamos queimando neste fogo de Kama, né, em nossos corações, né, e ele poderá destruir o nosso coração para sempre. Se você apenas der um pouquinho, isso irá funcionar como se fosse ghee sendo jogado sobre o fogo, e as chamas irão apenas aumentar. Então você vê que as gopis já estão mudando, né? Na verdade não é mais um pouquinho, porque vai precisar de muito, então esteja preparado, porque você vai ter que dar muito de si mesmo. Srila Jiva Goswami, ele indica que a doença do coração das gopis tem dois aspectos. O primeiro é um sintoma e o segundo é a própria doença. Por exemplo, se alguém tem um resfriado, os sintomas são coriza, muco, e também pode ser que tenha dor de cabeça e febre também. O segundo aspecto é a própria doença em si, ou seja, a presença de um vírus ou a presença de algum outro, né, elemento. Então as gopis dizem para Krishna: nós queremos que você remova ambos os aspectos da nossa doença. Um médico qualificado, ele nos dá o remédio que vai remover tanto os sintomas quanto a causa dos sintomas. Então, quais são os sintomas, né, da doença do coração que vocês estão passando? Krishna pergunta. Queimação. Nós estamos pensando na tua felicidade e nós queremos deixar as nossas casas. Nós não podemos deixar as nossas casas. Nós não podemos viver em nossas casas, né, porque estamos extremamente abaladas, né? E nós estamos sempre agitadas, inquietas, não temos nenhuma paz. Esses sintomas devem ser removidos. E como eles serão removidos? Krishna pergunta. Você tem que nos dar um antídoto em quantidade suficiente. Do contrário, essa doença irá continuar, né, e poderá voltar várias vezes, de maneira ainda mais forte. Em outras palavras, se ainda um pouco dessa doença permanecer, nós poderemos ter uma recaída, né? E os sintomas continuarão, e nós iremos sofrer de maneiras diferentes. Embora as gopis não estejam expressando os seus sentimentos abertamente, elas estão, na verdade, dizendo: embora, mesmo que nós apenas oremos por um pouco, né, desse remédio, você deve nos dar bastante. Então, Srila Jiva Goswami, ele não disse claramente aqui qual é esse remédio que deve ser dado. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele deu alguma explicação a mais, e você pode lê-la, né, por si mesmo. Eu estou apresentando apenas uma parte do comentário, né, dele. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur expressa este assunto de maneira mais aberta, enquanto que Srila Jiva Goswami fala de maneira um pouco mais reservada. Então, de acordo com Sarata Darshini, as gopis dizem: nós somos inocentes, né? Somos apenas moças recém-casadas, né? E não cometemos nenhuma ofensa. Com a canção da sua flauta, você roubou a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa paciência e princípios religiosos. Você levou tudo que nós tínhamos e agora ficamos como loucas, né, vagando pelas ruas. Você nos chamou, né, nessa noite e nós viemos aqui, mas então você nos disse para voltarmos, né?
Neste momento, a nossa avidez aumentou e perguntamos a nós mesmos: quando Krishna irá dizer fiquem, ao invés de nos dizer vão embora, retornem para suas casas? As gopis estão pensando que talvez Krishna atue, né, como ele fez, né, para, na verdade, aumentar a avidez dela. E, portanto, né, elas dizem para ele: nós estamos queimando neste fogo de intensa saudade. Foi você que colocou essa avidez, né, foi você que incendiou essa avidez. E agora, de repente, você simplesmente desaparece da nossa visão. Ainda assim, nós sabemos que você é o nosso amado e nós somos as suas amadas. E você, com certeza, não quer nos fazer sofrer, né? Com certeza, você deseja também a associação íntima conosco. Nós sabemos disso porque o seu nascimento foi muito auspicioso para o mundo inteiro. E todas as pessoas do mundo, especialmente os Brajabasis. Dentre os Brajabasis, especialmente os Gopas e as Gopis, e dentre elas especialmente as Gopis. Nós sabemos que, embora você tenha vindo para todos, nós viemos especialmente para você. Nós sabemos que você está sentindo falta de nos ver, e é por isso que você nos chamou nessa noite através da sua flauta. Ouvindo que você está sofrendo com o seu coração também em chamas, você então nos chamou para aliviá-lo. Mas nós também queremos algo para nós. Por favor, primeiramente, nos pague uma taxa. Então, nós iremos examiná-lo e então lhe daremos um remédio. Nós não somos apenas médicos de quinta categoria. Nós somos médicas muito qualificadas. Então, rapidamente nos pague e você terá o seu tratamento. Você pode nos dar qualquer coisa, né? O que quer que você tenha, nós aceitamos como pagamento. Talvez você seja tão pobre para pagar, ainda assim, você deve oferecer algum tipo de pagamento para demonstrar a sua sinceridade, né? E o desejo que deve ser tratado no seu coração. Nós queremos mitigar a doença do seu coração de kama, mas primeiramente você deve abandonar a sua usura. Aqui elas estão chamando Krishna de egoísta, né? Aquele que fica guardando muito para si, não compartilha, não divide com os demais. Então Krishna diz: sim, muito bom, né? O que eu devo dar para vocês? Digam-me abertamente o que vocês querem. E é então que as gopis dizem: Swajanaridrujam yam nishudanam. Vocês têm uma doença do coração de kama, e essa doença, ela entrou também nos nossos corações. Então você tem que nos dar um remédio para reduzi-la. E qual é o remédio? Krishna pergunta. O remédio que você nos dará, né, ao seu critério. Mas o que vocês querem especificamente? Krishna diz. E elas finalmente dizem: coloque a sua mão sobre o nosso coração. Ou seja, o remédio é que Krishna coloque a mão dele sobre o coração delas, e assim as mãos de Krishna, que tem o poder de resfriar tudo, acalmar tudo, irá então pacificar o coração delas. Bom, no assunto de prema, é inapropriado falar
de maneira direta. Isso a gente já viu aqui por várias vezes. O Gurudeva fez questão de reforçar isso. Então, ele repete agora. Então, por exemplo, não seria adequado dizer: nós trouxemos doces e muitas outras preparações deliciosas para você comer. Você nos disse para trazer, então pode desfrutar, delas. Da mesma forma, nos assuntos de prema, se alguém diz: eu te amo muito, eu morrerei sem você, então esse amor diminui. E, portanto, esse espírito deve ser mantido oculto. Se o amor de alguém é da mais alta qualidade, ele manterá este amor e este afeto ocultos, encobertos. Se ele expressa isso diretamente, isso desaparecerá. Por que então as gopis disseram: você tem cama no seu coração? Elas disseram para Krishna, e nós viemos para pacificá-lo. Por que elas disseram isso? Talvez possa haver aqui então o quê? Um mistério oculto. Mas o que é esse mistério? Parece que elas estão se expressando de maneira aberta, mas na verdade elas estão escondendo os seus sentimentos e desejos. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explicou alguma coisa sobre esses sentimentos, apenas para que este prema possa então o quê? Aparecer ou se manifestar no coração dos leitores. Na verdade, as gopis não podem expressar os seus corações abertamente, revelar abertamente. As palavras delas, como explicadas por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, não estão nesses versos. Elas mantiveram o significado deles oculto, dessas palavras oculto, ou elas então falavam de maneira brincalhona, de maneira indireta. Mesmo assim, apenas as gopis, que são muito sinceras e diretas nas suas falas, podem proferir palavras dessa maneira. Por exemplo, Lalita é prakara, mas Srimati Radhika não é. Radhika é madhya, moderada. Então, ela não pode falar diretamente as suas intenções. Vishaka também é madhya, mas ela é mridvi, ou seja, flexível, a todo momento, ao mesmo tempo, Lalita é prakara até um certo ponto, então ela pode até inclusive punir Krishna, dar uma bronca nele. Ela pode dizer palavras fortes, pesadas, especialmente quando ela está com raiva. De alguma forma ou de outra, nós devemos entender essas variedades de declarações emitidas pelas gopis. Então aqui, as gopis não estão expressando o seu desejo real diretamente, e abertamente. Tudo foi ocultado. Mas ao mesmo tempo, elas falam alguma coisa, mas que na verdade não revelam o que elas sentem. Quando as gopis dizem para Krishna: coloque a sua mão sobre os nossos seios, esse não é o significado. No verso que começa Yate Sujata Charanam Buruham, por favor, coloque os seus pés de lótus sobre os nossos seios, o real desejo das gopis ainda está oculto, porque elas não podem falar abertamente.
Então, nem Jiva Goswami, nem Vishwanath Chakravarti Thakur, né, podem revelar completamente o humor das gopis. Uma pessoa não pode compreender, né, os humores das gopis, né? Uma pessoa pode apenas compreender os humores das gopis pela prática do mais elevado Raganuga Bhajana Sadhana. Mas, mesmo assim, as gopis ficarão com vergonha de manifestar. Então, esse devoto ficará envergonhado de manifestar. Ele manterá as suas realizações, as suas compreensões, experiências espirituais guardadas em seu coração. E ele pensará: meus ouvidos não podem ouvir isso. Todos os nossos acharyas e goswamis na nossa, né, sucessão discipular nos instruíram para não falar sobre esses tópicos de maneira aberta, né? Eu também não quero falar muito sobre isso, né? Eu estou, portanto, explicando tudo isso brevemente ou superficialmente. Isso é suficiente por enquanto, né? Eu não estou pretendendo falar muito mais do que isso. Para um sadhaka que ainda está muito verde, né? Muito imaturo nesse processo de bhakti, não deve ouvir mais do que isso. Como Srila Jiva Goswami disse, eu não irei dizer mais do que isso. Um bhakta deve praticar o seu sadhana e o seu hari bhajana e deve compreender tudo por si mesmo automaticamente. Muito bem, então aqui terminou o verso 18, estamos quase chegando no final do livro, faltam poucos versos, tá? Então, um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.